Vamos lá, seguindo aqui com o nosso noticiário, é hora de entrevista. A gente falou agora há pouco, temos entrevista nesse momento. A Rosiane Carvalho já está de volta conosco aqui no estúdio da Band News Difusora. E a gente vai entrevistar aqui Ian Evanovic, ele que é historiador e consultor da Organização dos Estados Ibero-Americanos. E está aqui com a gente aqui e cede parte do tempo para bater um papo com a gente aqui na coluna de política. Tudo bem, Ian? Seja bem-vindo. Obrigado aqui pela presença. Bom dia. Oi, Rafael. Bom dia, Rosiane. Obrigado, um prazer estar aqui nesse ambiente tão bonito, com uma vista tão bonita e que representa tão bem a nossa cidade. Eu que acompanho as entrevistas de vocês, eu estou na lista de transmissão da Rosiane e mesmo lá de São Paulo eu acompanho tudo e de vez em quando eu gosto, em especial quando tem as boas polêmicas, mas boas e democráticas polêmicas. Boa, legal. Vamos lá, vamos seguir com a nossa entrevista. É claro que, como sempre, eu vou deixar para a Rosiane fazer as honras, afinal, a Rosiane assina esta coluna. Vamos que vamos, Rose. Vamos lá, Rafael, muito obrigada, Ian, por estar aqui conosco. Ian, que é historiador, como você colocou, consultor das organizações dos Estados Ibero-Americanos. Ele está trabalhando, Rafael, na construção de políticas públicas para a juventude. Ele participou de um processo seletivo, né, para essa consultoria que ele faz para essa Organização de Estados Ibero-Americanos e trabalha também com protagonismo juvenil. E aí a gente pode destacar nesse trabalho mais recente essa ação que foi feita em todo o país e que teve muito resultado, que muitas pessoas se mobilizaram para o alistamento eleitoral. A gente vai ter nesta eleição a participação de mais de 2 milhões de jovens, né? Teve uma procura muito intensa entre janeiro e o final do prazo, que foi agora em maio, desses novos alistamentos, e a maioria jovens. E aí eu quero começar a entrevista com essa pergunta para o Ian, que participou, observou de perto esse processo em São Paulo. Como é que ele explica tudo isso? Que momento é esse que os jovens buscam? Que peso tem, por exemplo, as manifestações de Leonardo DiCaprio, Anitta, do Hulk, né, em relação a essa participação maior dos jovens na busca, né, do título de eleitor? A Rose falou o Hulk aqui, mas não é o Luciano Huck, não, né? É o Mark Ruffalo, o Mark Ruffalo que faz o Hulk nos Vingadores, né? Eu sou fã dos Vingadores. Muito bom. Mas o Luciano Huck também fez pelo Twitter. Também, é verdade. Muita gente. Mas eles têm uma simpatia muito grande dos jovens, né? Eu vejo isso, muitos dos meus sobrinhos, da minha filha e de outras pessoas jovens que eu conheço, eles estão atentos às redes sociais dos Vingadores, da Anitta, né? Do Leonardo DiCaprio também. Até dezembro do ano passado, havia um dos menores índices de procura por alistamento eleitoral no Brasil. Esse é um dado muito alarmante, muito preocupante, que acabou gerando uma grande mobilização no Brasil, né? Os artistas, a intelectualidade brasileira, tanto que virou uma pauta internacional, né? Mas de janeiro até o prazo limite, que foi o dia 4 de maio, que era o prazo limite para se tirar o título de eleitor, o Brasil superou todos os recordes de tiragem de título de eleitor. Nós vamos ter 2 milhões de jovens como novos eleitores nesse processo eleitoral de outubro que nós vamos vivenciar no Brasil. Então, isso é um grande legado, porque isso demonstra também um despertar da juventude para esse processo de mobilização que é tão importante. Eu acho que, primeiro, um recorte disso. Acho que a grande mobilização que houve foi uma mobilização não partidária, mas uma mobilização cidadã. Né? Olha, nós precisamos motivar os jovens a participar das eleições, para que eles, portando o título de eleitor, possa se desenvolver uma nova agenda, que é a agenda de mobilizar esses jovens para compreender a importância de se participar das eleições, de analisar o currículo dos candidatos, de analisar as propostas e de definir um rumo. Como seria bom se as eleições fossem pautadas menos por pessoas e mais por projetos, mais por ideias. E eu acho que os jovens, Rosiane e Rafael, podem dar uma grande contribuição nesse sentido, que é exatamente a contribuição de ajudar a pautar as eleições por programas, por projetos, por ideias. E, objetivamente, os jovens eles têm hoje dedicado muito tempo às redes sociais. E, pelas redes sociais, podem pautar as eleições. E eu não tenho dúvida que esses jovens poderão definir. No Amazonas, os jovens podem definir as eleições. Em São Paulo, os jovens podem definir as eleições e nacionalmente. Eu sempre digo, não esqueçamos o segundo turno das eleições presidenciais da reeleição da então presidenta Dilma.
Somente quando abriu as urnas do Acre foi que foi consagrado o resultado da presidência da República. Então, 2 milhões de novos eleitores podem decidir, sim, o rumo das eleições. Acho até que essa é uma manifestação muito bacana e muito bonita da democracia, né, Ian? Porque não é o voto obrigatório. Os jovens de 16 a 18 anos ali é um voto facultativo. E muito se discute essa questão do voto obrigatório no Brasil e tudo mais, né? Poxa, mas será que isso é democrático ou não? Há uma linha de pensamento que defende que a nossa democracia ainda é muito jovem, que há necessidade de termos ainda esse compromisso mesmo com o voto. Há uma outra linha de pensamento que defende que as pessoas que vão votar é porque realmente querem votar. Mas, de qualquer maneira, não entrando no mérito dessas duas linhas de pensamento, é bonito de ver essa mobilização de pessoas que não têm essa obrigação de votar e que querem, né? Que têm se mobilizado e buscado participar desse processo tão importante que é escolher quem vai nos representar. E sabe, Rafael, tem uma questão também que talvez o TRE, os TREs, né, e o TSE logo anuncie. Porque nós temos um passivo grande, porque os dados, objetivamente, são os dados de jovens de 15 a 17 anos que foram apresentados. Porque o jovem que completa 16 anos, até o dia 2 de outubro, ele também pode tirar o título de eleitor. Ele não precisava ter os 16 anos completo para tirar o título de eleitor. Então, o jovem de 15 a 17 anos, que completava 16 anos até o dia 2 de outubro, ele pôde tirar o título de eleitor. Só que é o seguinte, nós vivemos 2 anos muito intensos de pandemia. E a escola, a universidade, são espaços muito importantes de mobilização. Eu, por exemplo, eu tirei meu título de eleitor e votei aos 16 anos. E eu fiquei uma madrugada e uma manhã inteira na fila do TRE aqui de Manaus para poder tirar o meu título de eleitor. Os jovens hoje tiravam o título de eleitor, à exceção da última semana, que de fato teve uma procura muito grande, então teve algumas quedas do site do TSE, mas durante todo o processo você tirava em menos de 30 minutos o seu título de eleitor pela internet, acessando o site do TSE. Mas teve um número enorme de jovens de 18 anos, que não participaram das últimas eleições municipais e que tiraram o título de agora. Então, o número de novos eleitores vai ser muito maior, para além desses jovens de 16 anos do voto facultativo, você vai ter um número maior de pessoas que não participaram das últimas eleições, que têm 18 anos e que tiraram agora o título de eleitor nesse processo. Agora, Ian, você tem uma atuação já de muito tempo, é uma liderança, ocupou espaços nacionais de liderança da juventude, né? Agora, eu li um artigo na Folha muito interessante. Tudo bem, os jovens estão com títulos e eles vão fazer o que agora com esse voto? De que maneira eles vão atuar e vão ajudar a decidir muita coisa? A quantidade de votos jovem, e se eles foram tirar títulos, provavelmente estão com muita vontade de participar do processo eleitoral. Qual a expectativa que a gente pode ter para a atuação, para a participação dessa juventude nesta eleição, no contexto que ela se apresenta, né, desse acirramento de debates de valores democráticos, de ataques institucionais, de uma série de outras questões que muitas vezes mobilizam os jovens também para os dois lados, né? Os dois lados, de críticas ao poder que está aí e também de apoio ao presidente Bolsonaro. Eu acho assim, Rosiane, primeiro assim, de fato, fazer um recorte da minha fala, né? Então, eu vou falar até aqui, fazer uma fala mais institucional até aqui para poder ir para esse recorte final que você fala. Do aspecto, acho que geral, os meios de comunicação vão cumprir um papel muito importante, porque até o dia 4 de maio, houve um processo de mobilização para o jovem tirar o título de eleitor, para regularizar o título de eleitor, para que aqueles que não haviam participado das últimas eleições municipais, pudessem regularizar para participar. Acho que agora vai ter que ter um outro debate, que é o debate seguinte, a importância do voto. Eu, por exemplo, nunca optei por votar nulo, porque eu sou da escola que acredita que ao votar nulo, eu estou entregando a minha oportunidade de decidir os rumos do meu país, do meu estado, da minha cidade, para outra pessoa. E eu acho que, mesmo com o processo de descrença e até mesmo de descredibilidade que a política brasileira enfrenta, a lógica que nós precisamos ter eu vou votar hoje numa pessoa. Olha, eu gostei daquela pessoa, eu vou votar para ela continuar lá. Aí eu não gostei, eu vou insistir votando. Eu vou votar em outro, e assim sucessivamente até eu acertar em alguém que eu acredite que representa aquilo que eu defendo. Então, é preciso debater política na escola. É preciso debater política na universidade. E esse é um debate muito duro, porque tem setores da sociedade que acham que debater política é debater política partidária, quando não. O Grêmio Estudantil
é talvez a nossa primeira escola de mobilização social. O centro acadêmico, o diretório acadêmico, as passeatas. Eu venho das ruas, desde meus 14 anos eu tenho atuação política. Você resgatou aqui, eu fui o segundo amazonense a presidir a União Brasileira dos Estudantes. Hoje tem a Bruna Brelaz, que é a presidente da UNE, o que é muito raro, né? Porque a maior parte desses dirigentes nacionais do movimento social brasileiro não são do norte. Do eixo ali, né? Exatamente, é Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, às vezes. E a UB já teve um amazonense, na verdade 2, eu e a hoje pró-reitora da UFAM, uma Bassal, que foi na década de 80 presidente da UBS. Tem hoje a Bruna, hoje o presidente da OAB é um amazonense, né? Então, assim, de fato, o Norte tem conseguido cumprir, inclusive, um papel importante nesse sentido. Agora, é preciso motivar essa participação. E o debate político que eu falo na escola e na universidade não é um debate político partidário. Pode até ter, porque eu não considero que não seja... eu considero que seja até importante esse debate. Mas não institucionalmente. O estudante ele pode ter o direito de debater isso na escola, pode ter direito de debater isso na universidade. Agora, institucionalmente, o Estado brasileiro precisa motivar o debate de cidadania. E aí, agora, essa é outra etapa, que é a importância do voto. É a importância do votar consciente. A importância de conhecer quem são os candidatos a governador, quem são os candidatos a presidente, quem são os candidatos a senador. Eu acho que essa é a etapa que nós vamos entrar. Agora, eu não tenho dúvida, do aspecto da disputa geral, o jovem ele é mais crítico. E ele tende a votar de forma crítica quem governa. Esse é um dado objetivo. Eu sempre falo o seguinte, eu sou de 90. Eu não me recordo do governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, eu sempre digo, o que eu me recordo é que a minha avó, que Deus a tenha, ela só tirava a capa do sofá, Rafael, para assistir a alguns momentos específicos. Um deles era a posse do presidente. Então, o que eu tenho de memória, por exemplo, é o Fernando Henrique Cardoso subindo a rampa. Mas muitos dos jovens, e aí falando de Lula e Bolsonaro aqui, Rosane, não tem muita lembrança do que foi o governo do presidente Lula. Então, e muitos dos jovens vão ter de lembrança o que tem do governo Bolsonaro. Então, assim, é difícil fazer um paralelo. O que tem de o que foram as conquistas e quais são os limites. Mas nós vamos ter tempo para fazer esse debate. Olha, você falando toda essa coisa da participação do jovem, da atuação deles na escola para começar a compreender os valores democráticos, eu lembrei de 3 adolescentes que eu conheci numa dessas manifestações em favor da educação, dos direitos da educação. Já tem uns 2, 3 anos, eu nem lembro exatamente. Eu só lembro do nome de um que eu nunca esqueci, é o Bruno, que ele continuou mandando mensagem para mim pelo Instagram. E ele me relatou que na escola, 15 anos, eles tinham 15 anos, quando eu conheci e entrevistei eles. Eles tentaram convencer a diretora da escola, Rafael, a entrar de sala em sala, falando da importância da Amazônia, da importância de defender o meio ambiente, repetindo muito o movimento mais internacional em relação à defesa sobre a crise climática, sobre tudo isso. E eu achei muito interessante, cara, meninos muito inteligentes, sabe? A gente vê uma mobilização que não vem em adultos. Pois bem, a diretora da escola proibiu, não permitiu. E ele, não satisfeito, usou o tempo do recreio, né, do lanche, eu não sei como é que fala agora, na minha época era a hora da merenda. Merenda, época da merenda. Fez cartaz, mandou foto, fez cartaz com cartolina sobre a Amazônia e botava aquilo no pescoço e saía na hora da merenda, parava os outros alunos lendo, ele podia se manifestar, votou dessa maneira, né? Uma outra vez ele me mandou uma foto, coitado, foi agredido em frente à escola porque estava fazendo essa manifestação silenciosa e chegou alguém que achou que ele era o sei lá o quê e bateu no Bruno. Eu até comentei com você. A gente não tem esse costume de discussões, né? Você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da discussão em relação à cidadania, a educação política em si, né? Tudo é político hoje em dia, não tem como você fugir disso. E dentro da escola a gente não tem essas discussões, né, de cidadania, do que é a importância política, não partidária, como você bem deixou claro, porque partidária vai ter de 1, 2, 3, 4, 5 lados, enfim. Mas tem uma série de questões que a gente não discute na escola, né? Por exemplo, eu vou falar de educação financeira. A gente sai sem saber como funciona o dinheiro. Você não tem educação financeira, que é uma coisa tão básica na escola. E aí a gente vê, não tem educação política, ambiental. Não tem educação ambiental, uma série de questões Vivendo em Manaus, né? Vivendo exatamente, em Manaus. exatamente. A gente não tem mais nem história do Amazonas na grade escolar da educação aqui no estado. Eu fiquei surpresa, não sabia. Um dia desse eu tive que lidar com essa informação, tipo, mas na minha época tinha história do Amazonas, geografia do Amazonas, mas enfim. Vou avançar um pouquinho para aproveitar melhor o tempo. Eu vou só ter que fazer o meu trabalho de dizer, ó, a gente está encaminhando aqui para o final da entrevista, mas aí, Rose, por favor. Claro, vamos encerrar. A gente não pode deixar de aproveitar a presença do Ian, por ser essa pessoa que tem também atuação histórica na esquerda do Amazonas, por ser
uma pessoa que figura também como uma face nova dessa esquerda, da juventude, né, de outras possibilidades em relação a nomes tão tradicionais. E também ser alguém, uma figura que a gente considera polêmica, porque às vezes ele dá posicionamentos que são criticados dentro da própria esquerda. A gente vê hoje o quadro da esquerda, Ian, e disso se queixam muitas pessoas que não são filiadas, mas têm uma expectativa de voto, de atuação progressista. E eles se queixam da falta de um programa, de nomes, de debate dentro dessa área progressista e a falta de opção para votar no primeiro turno, já desde o primeiro turno. Como é que você observa essa atuação da esquerda que, no final do prazo, agora de filiação partidária, ficou dividida entre Amazonino Mendes e o Wilson Lima, levando a melhor o Wilson Lima? Rosiane, primeiro eu sempre digo o seguinte, e por isso sou muito criticado. Cacique tem na direita e na esquerda. A diferença é que em alguns partidos da esquerda tem um verniz mais democrático. Mas cacique político, pessoas que se comportam como donos e donas dos partidos, existem na direita e na esquerda. E isso, inclusive, é um limitante para que haja uma renovação política. Então, acho que, e eu falo isso, eu critico e muitas vezes sou criticado por falar abertamente essa posição. E eu digo isso com toda tranquilidade, porque, às vezes, programaticamente, as pessoas conseguem enxergar o problema no seu adversário, mas não conseguem olhar para dentro da casa. Então, eu digo, na direita amazonense e na esquerda amazonense tem cacique. E nós vamos ter que superar isso. E nós vamos ter que superar isso com a participação política, fazendo com que mais pessoas, mais jovens, mais mulheres, mais homens atuem, participem, se organizem, disputem os partidos políticos para poder haver uma renovação. Agora, do aspecto das eleições, eu costumo dizer o seguinte. Eu acho que o presidente Lula, no Amazonas, não deveria abrir mão de um candidato a governo, porque ele fica sem palanque. Não dá para achar que um palanque de senador é equivalente a um palanque de governador. E ficou condicionado a ideia no Brasil que o primeiro turno é sempre o primeiro turno do programa. Então, no primeiro turno, mesmo que você saiba que tem um candidato de menor densidade, você vai lá e vota pelo programa, pelas ideias, por aquilo que está sendo proposto. E no segundo turno você vota pelo menos pior, para falar aqui o linguajar popular. Eu acho que no Amazonas, com toda a fraternidade e respeito que eu tenho pela construção histórica dos nomes que se apresentam, o cenário do menos pior já está no primeiro turno. Porque você não tem muitas opções programáticas. E existe, em certa medida, uma desilusão muito grande com o processo de renovação. Na verdade, em certa medida, se fizesse hoje uma pesquisa qualitativa e perguntassem, vocês querem votar no novo? As pessoas diziam não. Não, porque o discurso do novo, que não era tão novo, que era a velha política, só que com uma cara nova, venceu em certa medida os debates. E não foi só no Amazonas, foi no país inteiro. Tanto que alguns governadores que se vendiam como novo foram caçados nesse processo político. E aí você vai chegar aqui num cenário que tem hoje basicamente 3 candidatos. O ex-governador Amazonino Mendes, o atual governador Wilson Lima e o ex-governador e atual senador Eduardo Braga. Então, basicamente, a população, de forma geral, tem hoje 3 opções, apesar de ter outros nomes. Outros pré-candidatos. Outros pré-candidatos, enfim. Alguns, inclusive, que eu tenho um respeito programático, mas são candidatos que não têm mínima densidade. Vou dar um exemplo. Em 2016, eu fui candidato a vice-prefeito de Manaus. Mas aquela aliança tinha simplesmente quase que 90% do movimento social ali representado. Então não dava para dizer, e o nosso resultado eleitoral, nós ficamos em 3º, 4º lugar, por 10 mil votos de diferença. Nós fizemos uma excelente votação na cidade de Manaus. Vocês foram mais votados em Manaus que o Eduardo Braga. Exatamente. Então, assim, existia uma candidatura competitiva. Hoje nós não temos uma candidatura, nem uma pré-candidatura competitiva do nosso campo, porque os 2 melhores nomes que se tem desse campo político são candidatos a deputado federal. A ex-senadora Vanessa Graziotin, que é candidata a deputada federal, e o atual deputado federal José Ricardo. Os 2 melhores nomes que esse campo tem não toparam uma disputa majoritária nesse sentido. E acho que a população de Manaus vai ter muita dificuldade, de fato. Esses 20% do eleitorado do Amazonas, que são 20% mais progressistas, eles vão ter muita dificuldade, de fato, de voto no primeiro turno e talvez tenham que já no primeiro turno optar
pelo menos pior. Mas eu assim, estou em São Paulo, vamos ter uma reunião com o presidente Lula, e eu, na primeira oportunidade, vou dizer, presidente, se eu precisaria ter um candidato, precisa ter um candidato majoritário no Amazonas, inclusive para fazer o debate da Zona Franca que vem sendo atacada, para fazer um debate sobre a Amazônia, para fazer um debate sobre a grilagem, para fazer o debate sobre o garimpo na Amazônia. Então, o Amazonas é uma vitrine, a Amazônia é uma grande vitrine, e eu acho que esses pontos têm que estar em discussão e que esse campo progressista, porque eu não falo à esquerda, existe um campo progressista não organizado nos partidos tradicionais de esquerda. Então, existe uma ideia progressista no estado do Amazonas que, quando abre a urna, tem, em média, 20% do eleitorado. Esses 20% estão órfãos num primeiro turno de uma candidatura. Você fala, né? Isso, em Manaus. Porque no Amazonas, o percentual de votação, considerando o interior, foi maior, né? Sim, mas quando pensa o cálculo geral de presidente da República, né? Certo. Perfeito. Tem mais alguma coisinha que precisa Eu acho que encerrar aqui agora? Foi excelente a participação do Ian. Eu queria agradecer. Ele veio passando rápido em Manaus, mas atendeu aqui o nosso pedido de vir falar conosco um pouco sobre a esquerda, um olhar muito diferenciado, e que a gente precisa dar essa pluralidade de visões e também de visão de pessoas que têm críticas internas, e elas são as polêmicas, mas elas são necessárias para que a gente possa avançar, né? A gente busca ouvir todas as vozes, a gente busca ouvir todos os lados para trazer cada vez mais informação para a população que nos acompanha aqui no 93.7. E foi muito bom te ouvir, Ian. Obrigado pela participação. A população tira suas próprias conclusões, é claro, mas a gente dá a oportunidade de novas vozes serem ouvidas também. Obrigado pela participação aqui conosco, obrigado pela entrevista. Um grande abraço para você. Sucesso. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rosiane, a toda a equipe aqui da Band. Eu acho que a democracia é isso. Eu acho que vocês cumprem um papel no jornalismo amazonense importantíssimo, e nacionalmente, de vez em quando eu vejo uma matéria nacional que a Rosiane assina, o que nos dá muito orgulho também ao ver amazonenses se destacando. E eu acho que o importante é participar. Eu acho que a gente tem que sair dessa polarização. A polarização não é boa, porque a polarização ela rebaixa o debate de ideias. Mas, em compensação, nós temos que colocar acima de tudo aquilo que para nós amazonenses é muito importante, como a defesa da floresta de pé e a defesa do nosso polo industrial, que gera mais de 500 mil empregos diretos e indiretos.